Namastê, pessoal. Antes de começar a falar qualquer coisa aqui nesse vídeo, eu gostaria de falar duas coisinhas, dar dois recados. Um sobre o canal, como um todo, e outro sobre esse vídeo aqui, propriamente dito, um aviso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelos 40 mil inscritos. Gratidão a todos que são inscritos do canal e acompanham esse trabalho. Ajudam sempre, divulgando, comentando, dando like, etc. O crescimento desse canal também é mérito de vocês, que ajudam e apoiam, e não apenas meu que produzo os vídeos. Eu gostaria de agradecer imensamente também os apoiadores do canal, porque são eles que ajudam na manutenção do canal. Gratidão a todos vocês. A segunda coisa que eu queria dizer, como eu já mencionei, é um aviso sobre esse vídeo e o conteúdo dele. Esse vídeo aqui dá continuidade ao assunto dos últimos 2 vídeos postados, da transição planetária, a chegada da Era da Luz e os símbolos do livro de Apocalipse. E antes de começar a falar qualquer coisa, eu queria deixar claro aqui que esse vídeo é sobre a visão espiritualista da volta de Cristo. Ou seja, eu vou sair bastante da visão arquetípica de Jesus, a visão mistificada, religiosa, para falar sobre uma visão mais universalista, que abrange várias crenças e vertentes. Como esse é um tema muito polêmico, que agita os ânimos, eu achei melhor esclarecer isso antes de começar a falar. Tá? Não sou dono da verdade. Eu vou falar aqui sobre uma visão apenas. Vou apenas passar a informação e vocês fazem o que quiser com ela, inclusive descartar, se acharem necessário. A função desse vídeo não é diminuir Jesus, a divindade de Jesus ou a importância de Jesus. Muito pelo contrário. É dar um olhar mais humano e universalista sobre Jesus, ao invés de reduzi-lo a uma simples figura religiosa, porque é exatamente isso que a religião faz. Mesmo colocando ele como o filho do homem, o comandante supremo do universo, né, mesmo dando esses títulos a ele, ainda assim, o que as religiões fazem é diminuir a figura de Jesus, quando colocam ele como um carinha chato, intolerante, e que no fim só vai salvar uma meia dúzia de pessoas que louvam ele diariamente. Sabe, essas falácias religiosas todas. Só vai salvar quem prega o dízimo, né? Então, a partir do momento que transformam ele num símbolo religioso, já estão diminuindo ele, sendo que ele veio exatamente para contrariar as religiões. Ele não fundou nenhuma religião. Não pediu que derramassem tanto sangue no nome dele ou que roubassem tantos bilhões de dólares, de reais, ou o que seja, usando o nome dele. Então fica esse comentário aqui no começo para que não venham me encher o saco depois, dizendo que eu estou diminuindo a figura de Jesus, reduzindo sua importância, porque esse vídeo busca exatamente o contrário. E vamos logo para o que interessa. Eu sei que eu estou enrolando bastante, mas, como eu disse, esse aviso é necessário. Porque esse vídeo aqui ele vai tocar em algumas feridas envolvendo a imagem de Jesus, o arquétipo dele. Eu vou cutucar a onça com vara curta, então é melhor já me blindar, né? Então vamos logo para o que interessa aqui. Quando se trata de Jesus, a gente pode dizer que existem 3 Jesus. O Jesus histórico, o Jesus simbólico e o Jesus arquetípico, né? O Jesus egrégora. O Jesus arquetípico é nada mais e nada menos do que a energia que habita o inconsciente coletivo da humanidade. Praticamente 1/3 do planeta é cristão, e quando pensa no nome Jesus, pensa logo em amor, em caridade, em bondade, as melhores qualidades possíveis. E isso cria uma energia em torno desse nome. Por isso que é importante rezar, orar para Jesus. Mesmo que muitos usem seu nome para o mal,
ou mesmo que não acreditemos tanto na literalidade dessa figura, é bom sim rezar, porque fazendo isso, orando, a gente recebe toda a energia positiva que esse arquétipo emana. Junto com isso também vem mentores, anjos da guarda e vários seres de luz. Por isso que tem muito religioso bem-sucedido por aí. A maioria julga, né? Os crentes têm uma raiva de igreja, de cristão, mas muitos deles têm uma vibração tão positiva, muito mais do que gente que se diz espiritualista por aí, né? Espiritualizada, por conta da devoção deles. Sabe, aquelas pessoas extremamente religiosas que ajudam os outros, fazem caridade, oram antes de comer, abençoam a comida. Agora, eu tô falando de uma minoria aqui, né, do pessoal que vive o que prega. Porque a maioria dos cristãos a gente sabe que não saem da igreja, mas são intolerantes, preconceituosos e fazem tudo diferente do que pregam. Então esse Jesus é mais figurativo apenas, energético. Como eu disse, é uma egrégora. Mas esse arquétipo contém sim energia positiva. Aí a gente tem o Jesus histórico, que se subdivide em duas figuras. O Jesus, homem, que existiu de fato 2000 anos atrás, e o Jesus mistificado, divinizado, que a igreja transformou em um Deus e etc. É quase impossível que Jesus não tenha existido de fato. Mas o que faz com que muitos questionem sua existência, principalmente ateus, agnósticos e céticos, é o fato de terem criado essa figura mais mistificada. E aí a gente tem o Jesus simbólico, que é o que a gente mais vai falar nesse vídeo. É nesse Jesus simbólico que se encontra a questão da volta de Cristo, segundo o Apocalipse e tudo mais. Mas primeiro de tudo eu vou desmistificar um pouco do Jesus histórico, pelo menos sobre quem ele era e apenas isso. Nem vale a pena discutir aqui se Jesus morreu mesmo crucificado ou não. Tem vertentes e livros que dizem que não, que isso tudo é um simbolismo. Tem vertentes que dizem que Jesus casou com Maria Madalena, teve filho, sabe? Tem livros apócrifos que falam isso. Tem gente que bate na mesa e diz que tudo isso é uma mentira, um ultraje, uma heresia. E é por isso que eu acredito que não vale a pena discutir sobre nada disso aqui. O mais importante sobre Jesus é as mensagens que ele deixou sobre amor, e só. A maior parte da vida de Jesus a gente não conhece. Só tem na Bíblia o nascimento de Jesus, ele visitado pelos 3 reis magos, um único episódio da infância dele, né, onde ele some lá, e quando acham ele, dias depois, todo mundo preocupado, ele estava na sinagoga rezando e ele diz que estava na casa de seu pai. E depois ele já adulto, com 30 anos, sendo batizado pelo João Batista e começando o seu ministério. Só. E o resto? Né? E o que ele fez na maior parte da vida dele? Onde ele estava? Isso tudo a gente não sabe. A gente não sabe muita coisa da biografia dele. Citando aquela famosa frase do Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que não sabemos é um oceano. Assim é a vida de Jesus para nós. Então não vale a pena discutir a vida pessoal dele, se casou, se teve filho, se realmente morreu na cruz ou não. Discussões sobre isso nunca levam a nada, só gera treta, e algum dia a gente vai saber da verdade. Algum dia, possivelmente na Era da Luz. Então a única coisa que cabe discutir aqui é sobre quem Jesus era, sobre o que de fato representa a figura dele e o simbolismo por trás não só das mensagens dele, mas o simbolismo por trás da própria figura em si. Apenas isso. Bom, os cristãos colocam Jesus como sendo a figura suprema no universo, mas só o cristianismo faz isso. E o espiritismo também, porque querendo ou não a doutrina espírita é cristã. Mesmo com conceitos mais atualizados
do que 2000 anos atrás, né, sobre espíritos, planos espirituais, energias, vida em outros planetas e etc., a doutrina espírita ainda coloca Jesus como sendo o centro de tudo. Como já dito, vou repetir mais uma vez para não ter problema. Esse vídeo visa apenas colocar os pingos nos is. É claro, sem impor nada. Não sou dono da verdade absoluta, mas de forma alguma a intenção é diminuir Jesus. No entanto, como eu falei, apenas o cristianismo coloca esse com essa importância toda. As outras religiões não. E aí como é que fica? Quem é que está certo no final de tudo, então? Para os muçulmanos mesmo, Jesus é importantíssimo. Ele é considerado um grande profeta, ficando abaixo apenas de Maomé. E eu digo em questão de importância para a religião, não que um seja inferior ao outro, né? Abaixo no sentido de importância para a religião, tá? Não interpretem errado. Mas no islamismo, Jesus não é Deus, está longe disso. Para as religiões orientais também, eles têm suas próprias figuras lá. Ninguém nem sabe quem é Jesus no Oriente. Hoje sim, por conta da globalização e tudo mais, mas por muito tempo ninguém sabia quem ele era. Então, será que só o cristianismo está certo e o resto do mundo está errado? É difícil pensar nisso. E indo direto ao ponto aqui, usando conceitos mais universalistas, Jesus na realidade era um avatar. Ele veio numa missão de levar a luz a um local específico, numa época e num lugar específico, não para o mundo todo e não para 2000 anos depois. Além dele, na China teve o Lao Tzu, na Pérsia teve o Zaratustra, na Índia teve o Buda, na Grécia teve o Sócrates, e etc. Ao redor do globo, em locais e épocas diferentes, existiram vários avatares, e Jesus foi apenas mais um. Ele só se tornou a figura que é hoje porque o Império Romano, que era o centro do mundo na época, adotou ele como religião, simples. Depois isso ficou presente em toda a Europa, mais tarde veio para as Américas, que foi colonizada pela Europa, entende? A Igreja Católica controlou o mundo por mais de 1000 anos. E foi a Igreja quem criou essa imagem de Jesus como todo-poderoso. Então Jesus não é o imperador máximo, supremo do universo. Isso é uma visão completamente cristã. Existem seres de luz tão grandes quanto Jesus, e muitos até em esferas superiores. Além dos avatares que eu citei, tem também os mestres ascensionados, tem o Ashtar Sheran, o comando Ashtar, né? E vários outros. Então ele não é o comandante supremo. Primeiro que os seres espirituais, eles não têm essa visão hierárquica, primitiva igual a gente aqui, né? De um manda e os outros obedecem, não. Eles sentam, tomam decisões juntos, enfim. Se Jesus alguma vez disse que era Deus encarnado em forma humana, pode ser que ele nem disse isso, porque os evangelhos foram escritos muito depois da morte dele, né? Por pessoas que nem conviveram com ele. Mas se ele disse isso, ele quis dizer que todos nós somos Deus. Todos somos manifestações da energia primordial. Ele, sendo quem era, sabia disso, tinha consciência disso. Os humanos não. Ele até disse em outra ocasião, vós sois deuses. Então, ele estava em planos superiores e desceu aqui para pregar o amor. Ele era tão grande que se apequenou para fazer grandes os pequenos. Mas não quer dizer que ele era Deus. Aí o pessoal fala, mas Jesus fazia milagres. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. Esses ditos milagres podem ser feitos por seres evoluídos, às vezes com a ajuda do plano espiritual. Os mentores, os seres que cercavam ele, podem ter dado uma forcinha com esses milagres, enfim. A discussão aqui não é essa. Mas Jesus não foi o único. Em várias culturas, em várias religiões, milagres são mencionados. No cristianismo mesmo, vários santos da Igreja Católica fizeram milagres, por aí, mundo afora.
No judaísmo mesmo, o profeta Elias também fez vários milagres, até mais do que Jesus. Eliseu também. Então ele já não é o único com histórico de milagres. Já não dá para chamar ele de Deus por causa disso. Ah, Jesus ressuscitou os mortos. Pô, isso aí a nossa medicina hoje faz, com um negócio chamado desfibrilador, sabe? Jesus, ele precisou ser mistificado e transformado num Deus para o Império Romano e a igreja usarem a figura dele para obter poder e controle. Simples. Ah, mas ele ressuscitou. Quando ele morreu, independente de ter sido na cruz ou de velhice, isso não vem ao caso discutir, como eu já falei anteriormente, né? Mas quando ele morreu, ele de fato subiu aos céus, aos planos espirituais. E ele pode sim ter aparecido para os apóstolos, como é relatado na Bíblia, em forma de espírito, sim. Agora, ressuscitar com o corpo físico e tudo, não tem porquê. Não faz sentido nenhum isso. Esse corpo, essa roupa de carne que o espírito veste para andar aqui, pelo plano terreno, é pesado, é denso, é um empecilho. Sabe, a gente tem que sempre se alimentar, beber água, dormir, fazer atividades para liberar hormônios, química do cérebro e tudo mais. Tudo para manter o corpo funcionando. A gente não consegue voar por aí, sair flutuando, porque a força da gravidade impede isso. Então uma pessoa que morre querer voltar para o corpo físico não tem lógica nenhuma. Ninguém iria querer. Então Jesus morreu. Simples, e foi embora. E o corpo dele ficou aí apodrecendo como qualquer outro corpo. Agora, ele pode sim ter aparecido para as pessoas na forma de espírito, né, e com a mentalidade da época, com o pouco entendimento que se tinha sobre espíritos, o pessoal pensou que ele tinha ressuscitado. Entende? Então é necessário questionar essas coisas e pensar de um ponto de vista mais lógico. Que Jesus existiu, não há dúvida. E ele era sim um ser iluminado, um ser especial, que só pregou o amor. E mesmo hoje, 2000 anos depois, a gente pode aprender com ele. Mas não era Deus. Pelo menos não no sentido bíblico da coisa. Como já dito, se a gente levar em conta que todos somos deuses, todos manifestações de um poder maior, então sim, ele era Deus. Agora, a igreja, ela treme quando se fala em manuscritos do Mar Morto, na biblioteca de Nag Hammadi, em evangelhos apócrifos e etc. Ela treme nas bases. Faz de tudo para dizer que isso é heresia ou mentira. Porque ali tem muita coisa, muita informação sobre a vida de Jesus como ele realmente era. Sem essa coisa religiosa toda, sem essa coisa mitológica. O próprio evangelho de Tomé, de São Tomé, aquele do Só Acredito Vendo, né, um evangelho apócrifo escrito pelo apóstolo Tomé, fala que a busca por Deus é individual e ignora o poder da igreja, na verdade vai contra. E também fala sobre simbolismos, fala que o reino de Deus está por toda a terra, ou mesmo dentro de cada um de nós, e coisas nesse sentido. Esse evangelho claramente ficou de fora do cânon bíblico, porque não era conveniente para a igreja, né? Na verdade, existiram dezenas de evangelhos. Tem o evangelho de Filipe, evangelho de Maria Madalena e uma infinidade de outros. Tinha até um evangelho de Judas. E só deixaram os 4 que a gente conhece hoje, porque eles é que apontavam Jesus como sendo Deus. Então é necessário tirar toda a mística que envolve a figura de Jesus, toda a religiosidade. Porque eles nos enfiam isso goela abaixo desde crianças, e a maioria baixa a cabeça para tudo, sem nunca questionar. Agora, como dito mais pro início do vídeo, o nome e a figura de Jesus tem sim poder,
porque existe uma energia boa nesse sentido, uma egrégora positiva. Então podem rezar para ele sem medo. Mesmo ele não sendo Deus nem nada, uma coisa não elimina a outra. E esse Jesus egrégora, arquétipo, é enxergado de forma diferente por cada um. Tem até aquela série, American Gods, onde basicamente o que cria os deuses, né, os deuses de todas as mitologias existem ali. E o que cria eles é exatamente a consciência coletiva, né? As crenças. E lá tem vários Jesuses. Tem o Jesus de Nazaré, o Jesus de não sei o quê, o Jesus mexicano. Jesus Cristo. Eles são todos Jesuses? Oi, claro, porque... Aquele lá é Jesus Cristo. Um Jesus Cristo. Alguns Jesuses Cristo. Cada crença, cada ramo ou cada denominação vê um rosto diferente quando fecham seus olhos para rezar. Como se atreve a vir à minha casa e despejar isso em cima do Jesus de Nazaré e de todos os outros Jesuses que morreram na cruz e mesmo daqueles que não o fizeram? E agora vamos finalmente falar sobre o Jesus simbólico. Eu já falei sobre o Jesus histórico, o Jesus egrégora. Agora vamos falar do simbólico. O Jesus simbólico é basicamente toda a questão metafórica envolvendo Jesus. E a volta dele está dentro disso. Essa volta de Cristo, pela qual os cristãos tanto esperam, tanto aguardam, infelizmente é toda simbólica, toda figurativa. Assim como o livro de Apocalipse, como um todo. Primeiro, antes de explicar por que é simbólica, vamos pensar pelo lado literal da coisa. Como seria se Jesus realmente voltasse? Primeiramente, que aparência ele teria? Porque ninguém sabe como ele era de fato, ninguém. Tanto é que eu coloquei o trechinho da série agora há pouco ali que mostrou cada um com um rosto diferente, né? Então, se Jesus viesse com outra forma que não aquela retratada nos quadros, loirão de olho azul, a retratação europeia, né? Será que as pessoas iriam acreditar que era ele? Se ele viesse um negro, se ele viesse com a pele mais escurinha, que aliás acredita-se que o Jesus real era assim, né? Por viver no Oriente Médio. Mas se ele viesse assim, será que acreditariam que era ele? Se ele viesse como um asiático, olho puxado, acreditariam? Então já começa aí. Segundo, se ele viesse, os governos, as agências de inteligência e tudo mais, já iriam enxergar ele como sendo um terrorista. Você pode ter certeza, a imagem dele iria estar pintada por essas agências de inteligência ao lado de Osama Bin Laden, ao lado de outros terroristas por aí. O pessoal iria caçar ele. Terceiro, a visão cristã dele, como já dito, é diferente da visão muçulmana. Então, se ele voltasse da maneira como uma religião retrata e não da forma como a outra retrata, só isso já iria causar o colapso de uma dessas religiões, talvez das duas. E, consequentemente, conflitos violentos. Tanto faz se o cristianismo ou o islamismo caísse, isso aqui é só um exemplo. Né? E tem mais uma infinidade de problemas para a gente pensar aí. Nem vale a pena citar todos. Existe uma série da Netflix chamada Messiah, que aborda tudo isso que eu tô falando aqui. E obviamente essa série foi cancelada, porque deu o que falar, né? Uma única série mexeu com cristãos, muçulmanos, entre outras pessoas, e então ela foi cancelada com uma temporada só. Mas já deu para ter uma noção mais ou menos de como seria se ele voltasse hoje, o caos que seria. Eu recomendo muito que quem quiser, quem tiver interesse, veja essa série, né? Mas já cientes de que ela não termina, né? Foi cancelada. Ou podem considerar que tem um final em aberto, enfim. Então é complicado ele voltar, sabe? Hoje, ao redor do globo, aí,
Tem vários indivíduos que se intitulam Jesus, que dizem que é ele que voltou. Na Rússia tem um maluco lá com mais de 10 mil seguidores. E obviamente que a galera diz que eles são loucos da cabeça, né? Mas e se fosse verdade? E se for verdade? E se algum desses que se intitulam Jesus for realmente ele? Ou se todos eles forem Jesus? Porque sendo quem é Jesus pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Assumir várias identidades, né? Então, quem é que pode garantir que nenhum desses, ou mesmo todos eles, não são Cristo de verdade? Tem um cara no México também. Aqui a gente tem o Henrique Cristo, né? Tão famoso aí. Um meme, uma figura caricata. Acredito eu que ele tenha assumido essa identidade como uma forma de paródia mesmo, sabe? Pra satirizar a sociedade. Isso é uma opinião pessoal, é claro. Ele pode ser que ele só quis ganhar dinheiro mesmo, mas... Aí eu pergunto, e se o Henrique Cristo for Jesus de fato? Que só voltou testando a fé dos fiéis. E aí? É claro que eu não acredito nisso, nem tô afirmando, não vão me xingar aí. Mas é um questionamento, uma possibilidade. E se for? E aí? O pessoal olha pra ele, dá risada, caçoa. Eu tomo um pouquinho, porque agora é hora de serviço. Eu tomo na hora de dormir. Vamos tomar um vinhozinho aí. Que vinho? Isso não é vinho. O senhor deu o seu jeito aí. Entendi. E se ele fosse Jesus mesmo? Aí tava todo mundo fudido, né? Se Jesus hoje chegar e falar pro Edir Macedo, pro Valdomiro, que eles são charlatões, e aí? Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês são como sepulcros imaculados, todos limpos e belos por fora, mas por dentro repletos de ossos de mortos e de corrupção. Será que o povo, a população, vai ficar do lado deles ou de Jesus? Pode ter certeza que vai ficar do lado deles. Vamos falar que Jesus é um falso Jesus, na verdade, uma pessoa se passando por ele. Mesmo se fosse ele de verdade. E os próprios cristãos têm um sistema de autossabotagem também, né? Que eles dizem que antes de Jesus vai vir o tal do anticristo, que é o filho do cramunhão, que vai vir dizendo ser Jesus, fazendo milagres como Jesus, etc., para enganar as pessoas. E se caso isso fosse literal, Jesus viesse antes, por um errinho ali de tradução ou de escrita da Bíblia, tivessem errado a ordem, e Jesus viesse antes do anticristo, e falasse que é Jesus. Ninguém ia acreditar que Jesus é Jesus, porque iam dizer que é o anticristo. Sabe? Então eles mesmos se sabotam nesse sentido. Então esquece, Jesus não vai voltar fisicamente, não vai. Talvez volte no futuro, quando a humanidade já estiver na Era da Luz. Aí vai pousar nave, disco voador pra lá e pra cá, e de dentro de um deles, pode muito bem sair Jesus lá de dentro, né, junto com um monte de ET. Já pensou Jesus no meio de um monte de Greyzinho? Aí é possível, mas agora não. Primeiro que se ele volta hoje, iriam exigir provas de que ele era ele. E sendo quem é, ele não iria ficar fazendo demonstraçãozinha, não. Soltando poderzinho pra convencer, não. Pra provar que ele é ele. Porque já transcendeu o ego. Ele não ia querer provar nada. O máximo que ele ia fazer é dizer: eu sou Jesus. E só. E sair pregando sabedoria por aí. E obviamente ninguém iria acreditar nele. Porque o mundo como é uma merda. Se Jesus viesse, ia pregar contra o capitalismo, ia pregar contra o comunismo, ia pregar contra as instituições religiosas e contra os falsos profetas que falam no nome dele. E aí só ia fazer inimigos. Ninguém ia querer esse cara aqui, atrapalhando os negócios. Pela metade ele ia ser chamado de comunista safado,
E pela outra metade ele ia ser chamado de fascista! Então, se Jesus voltasse, ele não resolveria os problemas do mundo. Ele aumentaria os problemas do mundo. Não por opção, é claro, né? Mas pela simples presença dele aqui. Os judeus, na época de Jesus, esperavam pela chegada do Machia, ou Messias, que é a versão latina do termo, que é bem mais popular, que significa ungido de Deus, ou basicamente Salvador. Salvador. A chegada desse Messias foi uma previsão do profeta Daniel lá atrás. Daí que vem o termo Cristo, ou inicialmente Christos, que é uma adaptação grega do termo ungido. Cristo é um título. O nome real dele era Yoshua, ou Yeshua. Jesus já é uma adaptação grega, mas é o mesmo nome. E nos planos espirituais, ele é conhecido como Sananda. Mas voltando aqui na questão dos judeus. Então os judeus interpretaram as palavras do Daniel, que previu a chegada de um Messias, de forma totalmente errada. Eles esperavam por alguém, por um Messias, que eles achavam que iria revolucionar tudo. Iria salvar Jerusalém dos romanos, liderar um exército, derrotar eles, derrubar o imperador romano, construir um terceiro templo e coisas nesse sentido. Aconteceu que Jesus não fez nada disso. Ele só veio, pregou a palavra dele, de amor, de certo modo desafiou Roma, mas desafiou com ideias, né? E também os sacerdotes judeus, e isso levou ele a ter o fim que teve. Então, para os judeus, ele não é e nem nunca foi o Messias, porque não fez o que eles esperavam. E eles estão esperando até hoje o Messias, e provavelmente vão continuar esperando para sempre. Já o resto do pessoal que aceitou ele como sendo o Messias, que seguiu ele e que mais tarde passaram a se auto-intitular cristãos, passaram a esperar pela volta dele. E assim como os judeus fizeram com a ideia do Messias, de que ele iria revolucionar tudo, fazer isso, aquilo, os cristãos também fizeram com a ideia da volta de Cristo. Eles condicionaram essa volta a várias ações e feitos que supostamente foram escritos na Bíblia. Segundo os cristãos, ele vai voltar tacando a ordem em tudo, destruindo o mal no mundo, enfrentando o anticristo, derrotando Lúcifer e aquela conversa toda que a gente conhece. Mas aí eu pergunto, e se ele voltasse hoje e não fizesse nada disso? Apenas saísse por aí pregando, exatamente como ele fez 2000 anos atrás. Aí os próprios cristãos iriam condená-lo, tenham certeza. Assim como os judeus, o próprio povo dele, fizeram 2000 anos atrás. E assim como os judeus entregaram o suposto Messias, ou o falso Messias, entre aspas, para os romanos, ou seja, eles têm metade da culpa pela crucificação e esperam até hoje pelo verdadeiro Messias, entre aspas. Assim como eles, se Jesus voltasse hoje, se é que ele já não voltou fisicamente, de alguma forma, os próprios cristãos condenariam ele. Dessa vez eles é que crucificariam o cara. E daqui 2000 anos ainda estariam esperando pela volta do Cristo. Assim como os judeus esperam pelo Messias até hoje. A mesma coisa que aconteceu 2000 anos atrás aconteceria hoje. A única diferença é que os agentes da condenação dele não seriam os judeus, e sim os cristãos. Então ele não vai voltar e fim de papo. Não tem porquê, isso só vai causar caos. Aí você me pergunta, mas então por que está escrito no Apocalipse que ele vai voltar? Simples. Simbologia. Como eu falei mais para trás. Existe um termo na espiritualidade, bem conhecido inclusive, não vou estar falando de nada inédito aqui, que é consciência crística. Ou seja, um estado de consciência próximo de Cristo.
uma consciência expandida. A volta, entre aspas, citada no Apocalipse, é a volta da consciência crística. Joseph Murphy, entre vários outros autores, afirma que o Cristo significa a consciência despertada. A consciência de Cristo ou a consciência crística é o mesmo que o estado de Buda. A consciência crística e a natureza de Buda são a mesma coisa, apenas com o nome diferente. Além da questão da volta, entre aspas, de Cristo, também foi previsto que Buda voltaria 25 séculos depois. Ou seja, nessa época, hoje. Buda viveu 2.500 anos atrás. Então 25 séculos depois é hoje. Tanto a consciência crística quanto o estado de Buda tem a ver com iluminação e amor incondicional. E no momento que vivemos de transição planetária, isso está voltando. As pessoas estão passando por um despertar coletivo, um despertar em massa. Krishna também falou que voltaria à Terra no final da era de Kali Yuga, que é a era na qual estamos agora, uma era de caos e ignorância. O Krishna volta para ajudar a transitar então para uma era de luz e amor. E várias outras religiões dizem algo semelhante, não vale a pena mencionar todas agora aqui. Então, resumidamente, é essa consciência que vai voltar, e não o Cristo literal. O Cristo literal deve estar por aí, universo afora. Talvez até esteja nos planos espirituais aqui da Terra. Mas ele não vai voltar agora não, esquece. O Jesus literal só vai voltar, se voltar, porque isso também não é uma certeza, mas se acontecer ele só vai voltar depois que o Jesus simbólico voltar, ou seja, a consciência crística. Então depois que todo mundo despertar o Cristo que tem dentro de si, aí o Cristo de verdade vai voltar. Na ordem inversa, esquece. E o tal do anticristo? Ele existe? Não, ele é simbólico também. Anticristo é tudo aquilo que se opõe à consciência crística, ou seja, tudo que vai na direção contrária do despertar espiritual. O materialismo é o anticristo. Não existe um anticristo personificado, uma figura. Isso é besteira. Já associaram tantas pessoas com o anticristo. Hitler, Napoleão, Stalin, Mao Tse-tung, o Lula, Bolsonaro, Trump. E alguns desses realmente foram tiranos cruéis. Já outros, basta que as pessoas não gostem, que não vão com a cara, que já estão chamando de anticristo. Entende? O anticristo é um impedimento de retomar essa consciência crística. Em todo lugar tem anticristo. Nas universidades está cheio de anticristo. Nas igrejas está cheio de anticristo. Nas redes sociais, no Twitter, então, putz, o que tem de anticristo lá? De gente vazia, falando banalidade, discutindo política, usando memes sem graça, não é brincadeira. A questão da tribulação, que os canais religiosos tanto falam aí, né, também é simbólica nesse caso. O período, da tribulação é simbólico. Ele representa esse conflito interno, esse sofrimento de saber que tudo que um dia você acreditou é mentira. O despertar é um processo doloroso, todo mundo relata isso. No começo a pessoa acha que tá louca, sabe? Eu não tô louco! Eu não tô louco! E segundo a Bíblia, esse período da grande tribulação é um período turbulento que antecede a volta de Cristo, ou seja, a consciência crística. Então, basicamente isso que é a volta de Cristo, simples. Jesus não vai voltar, primeiro porque não tem como quem nunca foi embora voltar. Ele está no meio de nós.
tanto no sentido do Jesus arquetípico, né, já citado, da energia que envolve o nome dele, quanto ele próprio. Ao morrer, ele voltou para os planos espirituais, aqui da Terra, e ficou ajudando o planeta, a humanidade, só que lá de cima. Então, no meu caso particular, eu não espero a volta de Jesus. Não anseio isso, porque ele sempre esteve comigo. Jesus está dentro de nós. Quando nós sentimos esse Jesus em nossos corações, é aí que encontramos o reino de Deus. O próprio Carl Jung colocava Cristo como sendo sinônimo do self, o si mesmo, a totalidade, em oposição ao anticristo, ou ao próprio diabo, que representa o ego, aquilo que nos impede de evoluir, de transcender. O self, ou o Cristo, nesse caso, está presente em cada um de nós, mas inicialmente no estado de inconsciência. Então cabe a nós trazer isso para o nível consciente, através do conhecimento de que o self vive em nós e não numa figura externa, separada de nós. Então, só para encerrar aqui, eu recomendo 2 obras que falam sobre essa questão do Jesus simbólico e sobre a desmistificação do Jesus histórico. Uma é a música Um Messias Indeciso, de Raul Seixas. No YouTube aí mesmo tem, é só vocês colocarem para ouvir e refletirem, né? Tem 3, 4 minutos. E a outra obra é o livro Ilusões, de Richard Beck, o autor do Fernão Capelo Gaivota. Um livro que fez bastante sucesso aí nos anos 80, 90, quem é da época vai lembrar. Esse livro, Ilusões, mostra um Messias, um avatar, assim como Jesus, porém nos dias atuais, e não famoso. Quem puder, leia, que vai passar a ter outra visão sobre Jesus. Quem não quiser, não precisa também, eu só estou indicando, enfim. Até o próximo vídeo, gratidão.